Asterisco asterisco Louis Hounslev asterisco asterisco. Asterisco asterisco Prolegômenos a uma teoria da linguagem asterisco asterisco. Asterisco asterisco capítulo 23. Perspectiva final asterisco asterisco. A atitude rigorosamente prática e técnica de que o especialista com frequência necessita em o seu trabalho, e que em linguística, leva a formular a exigência de a teoria de a linguagem como uma simples exigência de um método seguro para um texto limitado redigido em uma língua natural definida antecipadamente. Aos poucos cedeu lugar, ao longo de a exposição, a uma atitude científica e humanista cada vez mais ampla, que terminou por se impor e por nos conduzir a uma concepção de conjunto que, dificilmente poderia ser imaginada como mais absoluta. O simples ato de fala obriga o pesquisador a introduzir, por catálise, um sistema que seja coesivo com este ato. A fisionomia particular é uma totalidade que cabe ao linguista reconhecer por meio de análise e por meio de a síntese. Porém, não se trata de uma totalidade fechada. Esta totalidade possui coesões externas que obrigam a introduzir, por catálise, outros esquemas e outros usos linguísticos que somente estes podem esclarecer a particularidade individual de a fisionomia. Esta totalidade possui, igualmente, coesões internas com um sentido conotativo que explica esta totalidade em a sua unidade e em a sua variedade. Para o dialeto e para o estilo, para a fala e para a escrita, para a língua e para as outras semióticas, este procedimento traça círculos cada vez mais amplos. Todo sistema é uma totalidade que se basta a si própria. No entanto, nenhuma totalidade está isolada. Catálise após catálise obriga a ampliar o campo visual até que se chegue a levar em conta todas as coesões. Não é apenas a língua considerada de modo isolado que é o objeto de um linguista, mas sim a classe inteira de as línguas, cujos membros estão ligados uns aos outros, explicam-se e esclarecem-se mutuamente. Não se pode traçar uma fronteira entre a teoria de um tipo particular de língua e a tipologia de as línguas, de a qual um tipo considerado separadamente é apenas um caso particular que, como todo funtivo, somente existe em virtude de a função que o liga aos outros. Em a tipologia calculatória de a teoria de a linguagem, todos os esquemas linguísticos são previstos. Estes esquemas constituem um sistema em o qual cada um está ligado aos demais por correlações. Constatam-se, também, relações e contatos entre as línguas, que se revelam em parte como relacionamentos de empréstimo e em parte, como parentescos linguísticos genéticos. Independentemente de os tipos linguísticos, estas relações constituem famílias linguísticas. Estas relações, como todas as outras, repousam em relacionamentos de pura pressuposição, que tal como a relação que existe entre as partes de um processo, manifestam-se em o tempo sem serem, elas próprias, definidas por a sucessão temporal. De catálise em catálise, semiótica conotativa, metasemiótica e metasemiologia são integradas de maneira obrigatória em a teoria. Assim, todas as grandezas que em uma primeira instância e considerando apenas o esquema de a semiótica objeto, deviam ser deixadas provisoriamente de lado como objetos não semióticos, são reintegradas e compreendidas como componentes necessários de as estruturas semióticas de ordem superior. Em seguida, não existem não semióticas que não sejam componentes de semióticas em última instância. Não existe objeto algum que não possa ser esclarecido a partir de a posição-chave que a teoria de a linguagem ocupa. A estrutura semiótica revela-se como um ponto de vista a partir de o qual todos os objetos científicos podem ser examinados. Portanto, a teoria de a linguagem cumpre, de uma maneira a princípio não suspeitada, todas as obrigações que ela se impusera. Em o seu ponto de partida, a teoria se baseara em a imanência, atribuindo-se como único objetivo a constância, o sistema e a função interna. Em aparência, isto deveria acontecer às custas de as flutuações e de os matizes, às custas de a vida e de a realidade concreta, física e fenomenológica. Uma limitação provisória de o nosso campo visual era o preço que se devia pagar para arrancar de a linguagem o seu segredo. Ora, é graças a este ponto de vista imanente que a linguagem devolve generosamente aquilo que em o início ela exigirá. A linguagem, considerada em um sentido mais amplo do que aquele que lhe é atribuído por a linguística contemporânea, retomou a sua posição-chave em o domínio de o conhecimento. Em vez de impedir a transcendência, a imanência, pelo contrário, forneceu a esta transcendência uma base nova e mais sólida. A imanência e a transcendência unem-se em uma unidade superior baseada em a imanência. A teoria linguística por necessidade interna
é conduzida a reconhecer não apenas o sistema linguístico em o seu esquema e em o seu uso, em a sua totalidade e em os seus detalhes, mas também o ser humano e a sociedade humana presentes em a linguagem e por meio de a linguagem, a alcançar o domínio de o saber humano em a sua totalidade. Com isto, a teoria de a linguagem atingiu a finalidade que se havia atribuído. ***Humanitas e Universitas ***.